Você já imaginou como era a vida em Sodoma e Gomorra antes de serem destruídas por Deus? Duas cidades que prosperavam aos olhos humanos, mas que estavam à beira do abismo espiritual. O que acontecia ali era tão intenso, tão perverso, que o próprio céu não pôde mais suportar. Prepare-se, porque essa história não é apenas do passado. Ela é um alerta para os nossos dias. Sodoma e Gomorra estavam localizadas em uma região fértil, com campos amplos e bem irrigados. Era uma terra desejada, rica, estratégica. Muitos acreditavam que morar ali era sinônimo de sucesso. O comércio prosperava, as festas eram constantes e a aparência de progresso era evidente. Mas por trás de toda essa estrutura material, havia um caos moral. Um povo entregue aos próprios desejos, vivendo como se Deus não existisse. O profeta Ezequiel descreve o pecado de Sodoma de forma clara. Soberba, fartura de pão e próspera ociosidade, mas não ajudava o pobre e o necessitado. Eram arrogantes e cometeram abominações diante de mim. Por isso eu as tirei dali quando o vi. Ezequiel 16, 49 e 50. Ou seja, não era apenas sobre práticas sexuais imorais, embora elas também estivessem presentes de forma escancarada. Era sobre um coração totalmente endurecido. Um povo cheio de si, indiferente ao sofrimento alheio e cego pela própria luxúria. As festas em Sodoma eram grandiosas. Havia banquetes intermináveis, onde o vinho corria como rios. Homens e mulheres se entregavam aos prazeres sem qualquer pudor. A perversão era tanta que a promiscuidade se tornara parte do dia a dia. O que antes era escondido agora era celebrado. E a consciência? Essa já havia sido queimada há muito tempo. Não existia mais justiça. O sistema legal havia sido corrompido. O forte oprime ao fraco. Os estrangeiros eram tratados com desprezo. Os justos eram ridicularizados e isolados. Ló, o sobrinho de Abraão, era um homem que tentou viver de forma justa naquela cidade, mas era tratado como estranho, como alguém que atrapalhava a diversão. Quando tentou alertar os moradores do perigo, foi ameaçado e acusado de julgar os outros. A visita dos anjos foi o ponto final. Eles chegaram à cidade para alertar Ló e sua família. E quando entraram em sua casa, os homens de Sodoma cercaram o local, exigindo que os visitantes fossem entregues para que pudessem abusar deles. Sim, isso mesmo, eles queriam violentar os anjos do Senhor. Esse foi o nível de depravação que Sodoma atingiu. Foi ali que Deus disse, basta, e então veio o julgamento. Repentino, ponto irreversível. Destruidor, fogo e enxofre caíram do céu como chuva ardente. Uma chuva de juízo. O solo tremeu, os gritos ecoaram, mas já era tarde. Toda a glória humana, toda a riqueza, todos os palácios, todos os prazeres, viraram cinzas em segundos. Sodoma e Gomorra foram apagadas da terra e da história como um lembrete eterno de que o juízo de Deus é real. O próprio Jesus, séculos depois, afirmou que se os milagres feitos em outras cidades tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria se arrependido. Isso mostra que mesmo no meio de tanta maldade, havia uma chance de arrependimento. Mas eles rejeitaram, eles zombaram e pagaram o preço. Hoje, olhando ao nosso redor, é impossível não perceber as semelhanças. O mundo moderno vive uma nova versão de Sodoma e Gomorra. A imoralidade é exaltada, o pecado é normalizado e a verdade é atacada. Vivemos tempos onde o errado virou certo e o certo virou ofensa. A perversão está nas telas, nos discursos, nas leis e cada vez mais dentro dos corações. Mas a história de Sodoma não termina com destruição apenas. Ela termina com um alerta de amor. Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele avisou, ele deu tempo. Ele enviou anjos, ele resgatou os que quiseram sair. Ló escapou com sua família, mas até nisso houve perda. Sua esposa, ao olhar para trás com saudade da velha vida, se transformou em uma estátua de sal. Porque quem se apega ao pecado, mesmo diante da salvação, não pode seguir em frente. Essa história nos convida a refletir. Estamos vivendo como Sodoma. Temos fechado os olhos para o mal. Temos desprezado os alertas de Deus.
Se você sente que essa mensagem falou com você, não ignore. Deus ainda está avisando. Ainda há tempo para arrependimento. Ainda há chance de salvação. Mas essa janela está se fechando. Você precisa tomar uma decisão. Se esse vídeo te impactou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ajude a espalhar essa verdade. Não seja mais um que ignora o aviso de Deus. Seja a voz que desperta os corações antes que o juízo chegue. Sodoma caiu porque ninguém ouviu, mas você está ouvindo agora. O que vai fazer com isso?